Imagina só um console que conquistou milhões de lares no mundo inteiro, popularizou os cartuchos e praticamente inventou a indústria dos videogames caseiros, mas que ao mesmo tempo foi o responsável por quase destruir tudo. Pois é, essa é a história do lendário Atari 2600, também conhecido como Atari VCS. Fala rapaziada, aqui é o Tony e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje nós vamos viajar no tempo para entender a ascensão e queda do Atari 2600, desde a sua criação até a crise que quase acabou com os videogames nos anos 80. Uma jornada cheia de curiosidades, inovações e até lendas urbanas que viraram realidade. O nascimento do Atari VCS. A Atari já havia conquistado sucesso com Pong nos fliperamas, mas seus fundadores, Nolan Bushnell e Ted Dabney, tinham um sonho ainda maior: levar a diversão para dentro de casa. E foi assim que em 11 de setembro de 1977, praticamente 2 meses antes de eu surgir no mundo, nasceu o Atari Video Computer System, ou Atari VCS, que depois seria eternizado como Atari 2600. O Atari VCS não foi um lançamento instantâneo de milhões. Aliás, no início as vendas foram bem lentas, porque a ideia de um console com cartuchos trocáveis ainda era nova para muita gente. O Atari não foi o precursor, mas ele popularizou esse conceito de cartuchos intercambiáveis, permitindo que os jogadores trocassem de jogo sem precisar comprar um novo aparelho. Isso na época foi uma verdadeira revolução. Eu digo popularizou porque o primeiro console a utilizar cartuchos intercambiáveis que utilizava a memória ROM para armazenar o jogo foi o Channel F da Fairchild de 1976, mas esse é papo para outro vídeo. A arquitetura revolucionária. Programar para o Atari era um verdadeiro quebra-cabeça. Para não entrarmos em um conceito muito técnico, os desenvolvedores precisavam desenhar a tela linha por linha, quase como pintar em tempo real. Para jogos, isso significava que criatividade era mais importante que poder. Programadores inventaram truques para multiplicar sprites, usar flicker para simular mais objetos e até cenários que mudavam dentro do próprio frame. Cartuchos originalmente tinham 4 KB de ROM. Sim, 4 KB. E esse limite forçou soluções de engenharia pura. As famosas trocas de bancos de memória ou bank switching apareceram depois para permitir jogos maiores, e com isso veio uma nova geração de cartuchos de 8 KB, 16 KB e até mais do que isso. Primeiros sucessos. O Atari 2600 não demorou para conquistar o público. Um dos maiores marcos foi a adaptação de Space Invaders, que ajudou a impulsionar as vendas do console. Só para você ter uma ideia, por causa do Space Invaders, as vendas do console aumentaram em mais de 500%. Depois ainda vieram clássicos como Pitfall, River Raid, Adventure e muitos outros. Foi também com o Atari que surgiram as primeiras celebridades do desenvolvimento dos games. Por exemplo, nomes como Carol Shaw, a primeira mulher desenvolvedora profissional de videogames e criadora do divertidíssimo River Raid. E é aqui que entra uma curiosidade. Em 1980, um jogo aparentemente simples mudou tudo. O primeiro easter egg da história. Imagina trabalhar dias e noites, criar todo um mundo num cartucho minúsculo e descobrir que ninguém vai saber que foi você? Pois é. Irritado com a política da Atari de não creditar os seus criadores, o programador Warren Robinett incluiu um segredo escondido no jogo Adventure de 1980. Se o jogador pegasse um ponto invisível e o levasse até uma sala específica, uma mensagem aparecia na tela: Created by Warren Robinett. Mas não se engana, não era fácil chegar lá. Era preciso pegar a ponte, entrar numa passagem escondida e com uma combinação de objetos atravessar uma parede. Um garoto de 15 anos descobriu por acaso e escreveu uma carta para Atari. E assim a fama do easter egg começou. Esse pequeno ato de rebeldia virou inspiração para os easter eggs que existem até hoje. Crescimento descontrolado e o nascimento da Activision. Com o mercado aquecido, muitos programadores se sentiram sufocados. Na Atari, eles eram anônimos, sem crédito nos jogos e sem participação nos lucros. Isso levou a uma debandada de excelentes desenvolvedores. David Crane, Alan Miller, Bob Whitehead e outros saíram para formar a Activision, a primeira grande third party dos videogames. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, o mercado virou uma verdadeira bagunça, onde qualquer cartucho podia aparecer. Sem controle de qualidade, lojas começaram a receber jogos de procedência duvidosa e o consumidor, que até então celebrava a novidade, começou a ficar decepcionado. A ganância e o início da queda. Com sucesso, a Atari começou a receber forte pressão da Warner, que havia comprado a empresa para lançar cada vez mais jogos e mais rápido. Essa ganância toda levou a uma enxurrada de títulos mal feitos e repetitivos. E o pior ainda estava por vir: Pac-Man, o fenômeno decepcionante. Pac-Man foi um fenômeno nos arcades.
A Atari contratou a licença e lançou o port para 2600 com a expectativa lá no alto. O problema? A conversão foi feita de forma apressada e também por causa das limitações do hardware, o resultado decepcionou quem conhecia o original. Mesmo assim, por motivos que incluem marketing e falta de alternativas melhores, Pac-Man acabou vendendo milhões. E aí entra um contraste. Apesar de ser o jogo mais vendido do Atari 2600, ele também era para muitos o que pior representava a experiência arcade, o fiasco do ET. E aí chegamos ao mito que virou lenda e que muitos colocam como símbolo do colapso. A Atari pagou um valor enorme pela licença de ET. Relatórios da época apontam algo entre 20 e 25 milhões de dólares pela exclusividade. Era 1982, ET estava no auge e a ideia parecia lógica. Um jogo do filme venderia toneladas. Só que a execução foi um pesadelo logístico. Depois de meses de negociações, o tempo para o desenvolvimento foi reduzido ao essencial. O programador escolhido foi Howard Scott Warshaw, que já havia feito Yas' Revenge. O problema é que ele teve apenas cerca de 5 semanas para desenvolver o jogo e entregá-lo a tempo do Natal de 1982. Resultado, um jogo confuso, com mecânicas pouco intuitivas e que não agradou nem crianças e nem os críticos. A Atari fabricou milhões de cartuchos. Cálculos sugerem que algo entre 3 a 5 milhões de cópias foram produzidas e apenas cerca de 1,5 milhão de cartuchos foram vendidos, deixando uma boa parte da produção encalhada. A lenda do deserto de Alamogordo. Depois do fracasso de ET, surgiu a lenda urbana de que milhões de cartuchos encalhados teriam sido enterrados em um aterro sanitário no deserto de Alamogordo, no Novo México. Por décadas, essa história foi contada como mito, mas em 2014, uma escavação organizada por documentaristas encontrou os cartuchos, confirmando que a lenda era real. Entre os itens encontrados estavam cópias de ET, Pac-Man e outros jogos que simbolizaram a decadência do Atari. O grande crash de 1983. Com excesso de ofertas, jogos ruins no mercado e a queda da confiança do consumidor, veio o colapso. Lojas reduziram pedidos, muitas editoras fecharam e o mercado americano entrou em colapso entre 1983 e 1985. Era o fim do período de ouro da Atari. A empresa que dominava o mercado viu sua receita despencar e a sua reputação manchada. Alguns críticos apontam o ET como catalisador, mas a verdade é que foi uma combinação de coisas. Saturação do mercado, má gestão, decisões arriscadas e produtos apressados. Tudo junto resultou numa perda de confiança que demorou anos para ser revertida. A salvação da indústria. O console continuou sendo produzido até 1992 em alguns mercados e vendeu mais de 30 milhões de unidades no total. Mas quem realmente salvou a indústria foi a Nintendo. Em 1985 ela lançou o Nintendinho no mercado americano, trazendo qualidade, inovação e controle rígido sobre os jogos lançados. O legado do Atari 2600. Mas apesar da queda, o Atari 2600 deixou marcas importantes que são lembradas até hoje. Ele foi o primeiro grande console a popularizar os cartuchos, criou clássicos inesquecíveis tipo Enduro, Hero, Jungle Hunt, Sequest, Dragonfire e muitos outros. Trouxe figuras pioneiras da indústria como Carol Shaw e Warren Robinett e provou que mesmo com limitações técnicas extremas, a criatividade poderia vencer. O Atari 2600 é um símbolo tanto de glória quanto dos erros que ensinaram a indústria como seguir em frente. Bom, então essa foi a história completa da ascensão e queda do Atari 2600. Um console que marcou gerações, moldou a indústria e também mostrou que o excesso de ganância pode derrubar até os maiores gigantes. Para mim, o Atari não é só a história dos games, é também a história da minha infância, sentado ao lado do meu avô jogando River Raid. E é isso que os videogames fazem. Eles criam memórias que ficam para sempre. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua história com o Atari 2600? Qual jogo te marcou mais? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito porque tem vídeo novo toda semana. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!